Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada de Nova Consumer Podcast, a nossa temporada dedicada às entidades reguladoras e fiscalizadoras. Hoje temos connosco Eduardo Farinha Pereira, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia. É diretor do Departamento de Supervisão Comportamental da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e ainda representante desta mesma autoridade na Comissão de Coordenação do Plano Nacional de Educação Financeira, no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Exerce atividade nesta área há mais de 35 anos. Bem-vindo. Olá, obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar presente aqui neste podcast. O meu nome é Roxana Cardoso e farei esta entrevista com o Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Então, a primeira questão que temos para si é: tem um gabinete de atendimento ao consumidor? Sim, a ASF tem um serviço de atendimento direto ao consumidor e este serviço de atendimento direto presta esclarecimentos e isto falo por telefone ou presencialmente ou também por escrito, sim. Um enorme gosto de estar aqui a fazer também esta entrevista e perguntava-lhe quantos dias deve um consumidor esperar antes de insistir numa resposta. Nós temos, aqui na ASF, temos um procedimento interno fixado de cerca de 5 dias úteis, portanto diria que a partir dos 5 dias úteis o consumidor pode insistir numa resposta, porque já está ultrapassado o prazo que nós temos internamente definido como razoável para prestar um esclarecimento. Muito bem. E com que outra entidade reguladora ou fiscalizadora é que contactam mais? Vamos lá ver, nós no âmbito da supervisão financeira, e portanto será mais nesse âmbito que nós nos relacionamos, temos uma maior interação com o Banco de Portugal e isto devido ao facto de termos operadores que são supervisionados por ambas as entidades, ou seja, nós temos, por exemplo, mediadores de seguros que são supervisionados pela ASF no âmbito da sua atividade de mediação de seguros, mas que são bancos. E, portanto, nessas circunstâncias há de vez em quando um alinhamento de competências ou de situações que têm a ser articuladas entre o Banco de Portugal, enquanto autoridade de supervisão bancária, e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundações, enquanto a Autoridade de Supervisão da Mediação de Seguros. E, portanto, diria que a nossa articulação é mais frequente com o Banco de Portugal. Com a CMVM, a outra Autoridade de Supervisão do Sistema Financeiro, também há uma grande articulação, porque temos, ao contrário do Banco de Portugal, que temos entidades, aqui no âmbito da CMVM temos produtos que são supervisionados por ambas as autoridades, ou seja, em que há um produto que pode ter um veículo, um fundo de investimento ou de um seguro ou de fundos de pensões, em que o mesmo produto pode ter estas várias fases, ou estas várias formas de celebrar o contrato, e portanto aí há maior articulação com a CMVM. É mais geralmente com a autoridade de supervisão do supervisor financeiro, da regulação financeira, que nós de facto interligamos. Claro, faz todo o sentido. E agora, das duas, uma: responder a um consumidor por escrito ou ao telefone? Vamos lá ver, a ASF presta o esclarecimento de qualquer uma das duas formas, não é? O que nós temos, e isso também tem um bocado a ver com o perfil da pessoa, e nós vemos isso também com as pessoas com quem nos relacionamos, há pessoas que preferem um atendimento mais próximo, mais imediato, em que a pessoa possa expor a sua dúvida e muitas vezes desabafar com a situação, que acontece muitas vezes. Nós no atendimento ao público temos muito esta questão, muitas vezes ouvir a pessoa também, não é só o esclarecimento técnico, é ouvir também a pessoa. Nós estamos no âmbito dos seguros, é normal que quando as pessoas se dirigem à ASF estejam numa posição de especial fragilidade, porque aconteceu um sinistro, aconteceu qualquer coisa que atrás mais ou menos desamparada, se é que se pode usar assim o termo, e portanto aí temos também o cuidado. E portanto há pessoas que querem ter esse acompanhamento mais próximo, esse acompanhamento em que possam também transmitir algum da sua angústia quando estão a expor uma questão. E temos pessoas também, e isto também temos dentro dos nossos lotes de amigos, que preferem fazer um pedido de esclarecimento por escrito, ainda que leve mais tempo, porque têm, no seu mindset, maior confiança em ter um esclarecimento escrito da autoridade de supervisão, que podem mostrar
para todos os efeitos, e em vários sítios, aquilo que é a posição que a ASF lhe transmitiu por escrito, ainda que isso leve mais tempo. Portanto, isto, prestamos a informação, obviamente, de uma ou de outra forma. Quando alguém nos coloca por telefone, nós respondemos, obviamente, por telefone. Quando alguém nos coloca por escrito, nós respondemos por escrito. Portanto, respeitamos sempre a forma como a dúvida nos é colocada. Mas pronto, depende muito da pessoa, do que é que quer de nós, e muitas vezes quer ter alguma prova, se é que se pode dizer assim, na mão para mostrar a terceiros, ou se lhe basta só o esclarecimento e aí um telefonema que é mais rápido serve perfeitamente. Muito bem. E qual é a sua atividade preferida no âmbito das suas funções? Bom, é uma pergunta difícil. Eu não tenho uma atividade especialmente preferida. Eu, no âmbito da supervisão, do Departamento de Supervisão Comportamental, tenho responsabilidade em várias áreas. Tenho responsabilidade no âmbito da supervisão de conduta de mercado, que é, ao fim e ao cabo, garantir que as entidades supervisionadas cumprem a lei e que tratam o consumidor de uma forma adequada. Depois tenho o apoio ao consumidor, que falei ainda há pouco, que faz o atendimento ao consumidor do ponto de vista do atendimento direto, aos telefones, reclamações, esclarecimentos, e tenho também a literacia financeira, que é outra das funções que o departamento tem. Todas elas complementam. Este Conselho de Administração colocou no Departamento de Supervisão do Mercado a questão do atendimento ao consumidor, que antes estava no Departamento Autónomo, e da literacia financeira, que estava no outro departamento, porque há, de facto, uma grande confluência de sinergias e, portanto, uma confluência de inputs entre as várias áreas. Eu consigo fazer ações de supervisão com base em informação que recolho das reclamações e de esclarecimento, consigo levar a cabo uma iniciativa de literacia financeira, tendo em conta as reclamações ou os pedidos de esclarecimento que nos chegam dos consumidores. Portanto, permite-se aqui um processo de decisão mais rápido em que cada uma das áreas, supervisão, atendimento ao consumidor ou literacia financeira, permite alimentar as outras áreas com material, com matéria-prima para trabalhar. Portanto, eu não tenho, de facto, uma atividade especialmente preferida, embora seja uma resposta politicamente correta. Nenhuma das minhas coordenadoras gostaria que eu tivesse uma especial predileção por nenhuma delas, mas, de facto, não é uma resposta politicamente correta. É que, no fundo, eu adoro todas elas porque elas se integram e se complementam e não há uma que sobressaia relativamente às outras. Bom ouvir também que adora todas elas. Acho que é muito positivo, Sim, não é? espero que elas gostem de ouvir. Porque é Qual é o verdade. mito sobre a ASF que mais tem de esclarecer em jantares de família, jantares de amigos, etc? Bom, vamos lá ver. A minha mulher também fez o percurso profissional nos seguros, mas apesar disso, nos jantares de família, nos almoços de família mais restrita ou nos jantares de família mais alargados, não se fala habitualmente de seguros e de fundos de pensões. Mas há uma coisa que a mim É bom sinal. Não, geralmente não. O que é bom sinal também quer dizer que não temos muitos sinistros, muitas situações difíceis, e isso tem sido de facto muito bom. Mas há uma coisa que me irrita solenemente, falando em bom português, que é o mito das letras pequeninas. O mito da letra, eu estou como referi no início, nos seguros, na autoridade de supervisão, há mais de 35 anos, e nunca vi uma apólice em que as cláusulas estivessem impressas em letras mais pequeninas para enganar os clientes. Foi coisa que eu nunca vi. Aliás, até digo mais, há muito tempo já que as cláusulas que são mais relevantes, ou seja, que impõem deveres ao consumidor, ou que fixam prazos, ou que fixam obrigações para os consumidores, têm que ser impressas em caráteres destacados do restante destas apólices, exatamente para chamar a atenção. Aliás, acho que temos um diploma de 2021, acho eu, que diz mesmo que são proibidas. As cláusulas são redigidas com tamanho de letra pequenina, acho que é inferior a 11. E portanto, não só não existem letras pequeninas nos seguros, as apólices com letras pequeninas onde estão as exclusões, como aquilo que são exclusões ou aquilo que são deveres de informação ou deveres de cumprimento de prazo que impendem sobre o consumidor, têm obrigatoriamente de ser escritas em caráteres destacados. Portanto, quem me conhece sabe que é uma das coisas que me irrita mais solenemente, é o mito das letras pequeninas, porque é falso. É um mito urbano, ao fim e ao cabo. E agora passamos à segunda parte do nosso programa. E a primeira questão é: qual é a importância da ASF para a aplicação do direito do consumo e a efetiva proteção do consumidor em Portugal? A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões é a autoridade de supervisão das empresas de seguros, das sociedades gestoras de fundos de pensões e dos mediadores de seguros. No caso da supervisão prudencial, ou seja, a supervisão financeira,
a competência da ASF é só para as autoridades de supervisão que têm sede em Portugal, mas no âmbito da supervisão comportamental, tendo em conta que é o consumidor português que tem a relação com as empresas de seguros, a supervisão comportamental tem também competência sobre as sucursais de outras de empresas de seguros com sede noutros Estados-membros ou mesmo de sociedade de empresas de seguros que são que vêm em livre prestação de serviço, ou seja, que não têm que ter estabelecimento em Portugal. E, portanto, nós temos a competência de supervisão financeira, a competência da supervisão prudencial, a competência de regulação, de registro, mas aquilo que, no fundo, independentemente do tipo de supervisão que é levado a cabo, aquilo que, no fundo, é o foco da autoridade de supervisão é a proteção do consumidor. Portanto, independentemente da área de atuação da autoridade, da ASF, no fim, é o consumidor que está no centro das preocupações da autoridade. E, portanto, eu diria que para termos um consumidor de seguros e de fundos de pensões adequadamente preparado e que tenha apoio do ponto de vista da informação, da literacia financeira e depois da defesa do ponto de vista da supervisão comportamental ou da supervisão financeira, no final do dia é o consumidor que está no centro das atenções da autoridade. Portanto, eu diria que a maior importância para a aplicação do direito de consumo é a proteção do consumidor e isto através das mais variadas facetas de atuação da atividade, da autoridade. Claro, o consumidor está no centro de toda a atividade da ASF, então. E quais são as principais áreas de atuação dentro do direito do consumo propriamente dito? Quais são as principais áreas da ASF? Portanto, nós temos basicamente, no âmbito do direito de consumo de seguros, nós temos basicamente 3 áreas de atuação mais relevantes que sistematizam um pouco melhor a informação que eu dei há pouco. Portanto, primeiro é a área de atuação normativa, não é? Portanto, a ASF emite instrumentos regulatórios que podem ser normas regulamentares, e esta é de cumprimento obrigatório, ou de soft law. A ASF tem vindo ultimamente a apostar muito nas iniciativas de soft law, que são recomendações, orientações para o mercado que a ASF entende que são relevantes para o alinhamento dos procedimentos das autoridades supervisionadas, ou mesmo para a interpretação de um determinado assunto que pode eventualmente não estar completamente adquirido pelas entidades supervisionais. Portanto, nós temos vindo muito a apostar no soft law, em que são recomendações que, diz-nos a experiência, produzem muito bons efeitos praticamente ao mesmo nível das iniciativas da hard law, portanto, normas, e portanto aqui a função normativa de facto é muito relevante. Depois temos a formação, a área de informação, a área informativa, e isto aqui prende não só com o apoio ao consumidor que referi há pouco, portanto, reclamações, pedidos de esclarecimento, atendimento direto, mas também as iniciativas de literacia financeira, que são conduzidas e também com uma ligação muito forte à comunicação com o consumidor. Portanto, nós temos vindo a apostar cada vez mais em iniciativas de comunicação com o consumidor, pelos mais variados canais, relativamente com os mais variados materiais, para poder chegar ao consumidor, independentemente do extrato que tenha, quer a nível etário, quer a nível de instrução. Portanto, temos feito também uma aposta muito forte na comunicação ao consumidor. Portanto, esta área de atuação de informação é também muito relevante, isto além, claro, do tratamento das reclamações, dos pedidos de esclarecimento que nos chegam. E depois temos aquela que é aquela que dizem que é uma função core, mas que estaria menos fortalecida se as outras áreas não contribuíssem também para ela, que é a área da atuação da supervisão, portanto, a função supervisora, e isto pode vir do tratamento das reclamações e da fiscalização das normas aplicáveis, intervindo junto dos operadores e do mercado, sempre que é necessário, numa base de investigação, claro, que é sempre aquilo que nós privilegiamos numa primeira fase, ou mesmo, quando necessário, o sancionamento das práticas irregulares. E, portanto, esta função de supervisão tem também o enforcement, tem também a componente sancionatória que pode ser utilizada em práticas irregulares que nós detectamos. Falava há pouco da comunicação com o consumidor e aqui coloca-se a questão de qual é o papel do livro de reclamações na atividade da ASF.
É dada uma resposta ao consumidor em relação a todas as reclamações apresentadas? Vamos ver, a ASF recebe as reclamações, obviamente, as reclamações, verifica se foram cumpridos os prazos legais, por exemplo, o prazo de resposta ao reclamante, e analisa também se destas reclamações se decorre a necessidade de intervir junto dos operadores. Mas, de facto, por regra, a ASF não responde individualmente às reclamações que são apresentadas no livro de reclamações, porque esta é uma obrigação das entidades a quem a reclamação é dirigida. Portanto, o livro de reclamações é visto pela ASF como um instrumento de supervisão, como um instrumento de tutela dos direitos dos consumidores e não tanto como um meio de tratamento das reclamações. A atuação da ASF nestes casos não é feita no caso concreto da reclamação. É feita mais uma análise que permite identificar eventuais indícios de práticas irregulares. O que sucede algumas vezes é que a pessoa que reclama de uma entidade supervisionada através do livro de reclamações pode não ficar satisfeito com a resposta que lhe foi dada pela entidade supervisionada e aí apresenta a reclamação à ASF ou manifesta o desejo que a ASF intervenha diretamente e aí falo. Mas, por regra, nós não acompanhamos individualmente todas as reclamações que são dirigidas às entidades supervisionadas através do livro de reclamações, porque entendemos de facto que é estas entidades que cabe responder à reclamação individualmente e não à autoridade de supervisão. Consegue dizer-nos, assim, em traços gerais, quais é que são as principais reclamações que os consumidores apresentam? Sim, não é surpresa, a maior parte das reclamações que nos são apresentadas são sobre sinistros. Faz sentido. São sobre sinistros, e sinistros do seguro automóvel. Nós temos, para termos uma percepção, nós temos 8 milhões e meio de veículos seguros e, portanto, é normal que numa massa com 8 milhões e meio de objetos seguros que haja um potencial de reclamação muito grande. Portanto, temos também umas centenas de milhares de sinistros por ano no âmbito do seguro automóvel e, portanto, a maior parte dos sinistros que nos chegam são de não-vida, portanto, os ramos não-vida são os ramos. Geralmente, portanto, temos o ramo de vida, os ramos não-vida e os fundos de pensões, portanto, os ramos não-vida são aqueles que congregam uma maior porcentagem de reclamação. Dentro destes, os do seguro automóvel e dentro do seguro automóvel, aquilo que tem que ver com o sinistro, quer a terminação das responsabilidades em caso de sinistro, quer a fixação do montante de indenização. E aqui nós temos vindo a trabalhar, de facto, nesta área, porque este tipo de reclamações que nos é dirigido indicia que nem sempre é perfeitamente entendido qual é o papel da autoridade de supervisão neste caso e quais são os mecanismos de resolução de litígios que as pessoas têm ao seu dispor. De facto, a ASF não pode, e este podcast pode ajudar também a ajudar a esclarecer isso, a ASF não tem competências estatutárias para, no caso de um sinistro, dizer que a seguradora A ou a seguradora B têm que assumir a responsabilidade, ou que têm que repartir, seja qual for a porcentagem, e também não tem competências estatutárias para dizer que o montante da indenização deve ser X. E muito menos tem, mas aí nunca teria a partida, mas de vez em quando aparecem destas reclamações, e também não tem competências para corrigir autos de polícia, porque as pessoas entendem que a reclamação foi mal feita e que o veículo não estava naquela posição e que o condutor da outra viatura moveu a viatura antes da polícia chegar. Portanto, também não tem, obviamente, muito menos, não tem para definir o montante da indenização, isso não tem para determinar a responsabilidade, muito menos tem competências para corrigir o auto da polícia ou a declaração amigável de acidente automóvel, que é aquele impresso que as pessoas geralmente preenchem que facilita a resolução de sinistro. Portanto, são estas as principais reclamações que nós recebemos. Seguro automóvel, reclamação de sinistro, geralmente ou para a terminação das responsabilidades ou para a terminação do montante de indenização. Agradecemos a sua resposta. E no âmbito deste tipo de resolução de litígios, qual é a relação que a ASF tem com o sistema de defesa do consumidor, nomeadamente os próprios centros de arbitragem de consumo? Vamos lá ver, nós temos uma relação institucional com as empresas que fazem, com as entidades que fazem a resolução alternativa de litígios, mas não há uma articulação ao nível processual do sinistro individual. Aliás, eu gostava de esclarecer aqui um bocadinho qual é o procedimento habitual da sequência de uma reclamação feita pelo consumidor.
Nós, em 2022, a ASF aprovou uma norma regulamentar, que é a norma relativa à conduta de mercado e ao tratamento das reclamações pela ASF, que veio introduzir uma questão muito, muito importante para nós, que foi o reclamante só se deve dirigir à autoridade de supervisão depois de ter apresentado a sua reclamação ao operador reclamado, porque surgia, a nossa experiência diz-nos, que muitas das reclamações se resolvem numa primeira fase logo com a empresa de seguros, ou com a sociedade gestora de fundos de pensões, ou com o mediador, ou qualquer que seja a entidade, e portanto a experiência dizia-nos que muitas das reclamações podem ser tratadas numa primeira fase. No entanto, as pessoas entendiam apresentar a primeira reclamação à ASF e não à entidade supervisionada, um pouco como instrumento intimidatório, se é que se pode dizer assim, numa linguagem mais livre, como instrumento intimidatório para a entidade reclamada, no sentido de nós já apresentámos reclamação à autoridade de supervisão, portanto, vejam lá se resolvem o assunto como deve ser. Portanto, como nós vimos que havia um pouco o abuso desse tipo de procedimento, definimos que a primeira pessoa tem que se reclamar à entidade e só depois, não estando satisfeita, ou se a entidade não lhe responde no prazo previsto, é que de facto a ASF responde à reclamação e trata individualmente. E depois, portanto, nós temos aqui vários instrumentos e vários elementos que são dados pelo reclamante relativamente à reclamação. Temos a posição da entidade reclamada, portanto, quando vem aqui, já há a posição da entidade reclamada, já nos é apresentada, e portanto, nós aí podemos logo tomar uma decisão em função da reclamação e daquilo que nos foi dito, e portanto, aqui esclarecemos desde logo o reclamante do quadro legal e contratual aplicável e sobre os meios de resolução do conflito ao seu dispor, portanto, os meios de arbitragem, do tribunal, se for o caso disso, e portanto temos esse cuidado de quando estamos a apreciar a reclamação. No final, se nós vimos que está em causa uma questão probatória ou uma questão de ónus da prova que as duas entidades têm uma versão diferente, aí dizemos que não podemos, obviamente, analisar, porque não nos cabe a nós dirimir esse diferente, e portanto aí indicamos quais são os meios de resolução do conflito ao seu dispor. Relativamente ao resto dos casos, nós geralmente promovemos contactos com a entidade reclamada para isso ser o contraditório, quando é o caso, e muitas vezes as entidades reclamadas alteram a posição inicialmente assumida, e portanto temos aqui sempre um tratamento interno que nós fazemos do assunto exposto, e quando esgotamos a nossa área de intervenção, temos sempre esse cuidado de indicar ao reclamante quais são os meios de resolução do conflito mais adequados à sua dúvida ou à sua questão. Portanto, não temos uma relação individualmente, não temos competências de mediação de conflito de consumo, como eu referi há pouco, não é? Portanto, só analisando as reclamações e damos contributo para que o consumidor perceba exatamente quais são os seus direitos, e, portanto, o resto encaminhamos, obviamente, para a resolução de litígios, para os julgados de paz, para a mediação, para a arbitragem, em função da questão que está em causa, que funciona sempre como alternativa à resolução por via judicial. Não sei se respondi à questão. Respondeu, claro, respondeu integralmente à questão. Nós já falámos um pouco da relação com as outras entidades reguladoras e fiscalizadoras. Há mais alguma entidade com a qual se relacionem ou se centram a vossa relação no âmbito financeiro, com as entidades mais próximas, o Banco de Portugal e a CMVM? Vamos lá ver, nós temos aqui, depende um bocadinho do projeto que temos em mãos. Por regra, obviamente, nós temos uma maior articulação com as autoridades de supervisão do setor financeiro, como eu referi há pouco e como referi agora também. Mas há situações em que nós interagimos com outras autoridades. A melhor garantia do mercado justo e saudável é precisamente que as autoridades sejam todas bem alinhadas para impedir que um operador económico possa tirar partido, ter melhores condições sob a supervisão de um deles. E, portanto, nós, independentemente de interagirmos mais com o Banco de Portugal, com a CMVM, de facto, porque estão representados no CNSF, temos muitos contactos e reuniões regulares para outros supervisores, nomeadamente quando nós estamos a tratar de um assunto particular. Por exemplo, nós agora, no âmbito da regulação e da supervisão, temos um plano de atividades muito relacionado com o seguro de saúde. Temos uma série de atividades, não sei se tem conhecimento, portanto estamos a trabalhar num projeto que já vem de alguns anos, já tivemos várias iniciativas no âmbito da melhoria da regulação e da supervisão dos seguros de saúde. Aliás,
a Conferência Anual da ASF 2023 foi muito centrada no âmbito dos seguros de saúde, exatamente. E, por exemplo, neste caso, nós tivemos articulação com a ERS, com a Entidade de Saúde, e, portanto, depende muito também dos projetos institucionais que nós estamos a levar a cabo, dos planos de trabalho, uma maior ligação com as autoridades de supervisão de outros setores de atividade para os quais não temos contactos tão regulares. Isto, obviamente, do ponto de vista nacional. Do ponto de vista europeu, nós estamos, obviamente, muito envolvidos na IOPA, não é? A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma, que é a autoridade de supervisão ao nível europeu dos seguros e das pensões, portanto, ao mesmo nível da EBA para a banca, portanto, a Autoridade Bancária Europeia, e da ESMA para o mercado de capitais, portanto, estamos muito ao mesmo nível, neste caso, para os seguros. E no âmbito dos seguros, a ASF está representada aos mais variados níveis, desde os grupos de trabalho, que temos um conjunto de grupos de trabalho com várias estruturas a trabalhar no âmbito da IOPA, que têm participantes da ASF, como têm participantes, obviamente, das outras autoridades de supervisão europeias, ao nível mesmo do BOS, do Board of Supervisors, portanto, ao fim e ao cabo da reunião dos presidentes das autoridades de supervisão que estão na IOPA, ou mesmo ao nível do Management Board, da presidente da ASF, por exemplo, está ao nível do Management Board da IOPA. Portanto, nós estamos aqui, para além da articulação nacional, nós estamos muito articulados do ponto de vista ao nível europeu. Nós na IOPA temos muitos colaboradores portugueses, dentro da IOPA mesmo, a maior parte deles foram meus colegas na ASF, e isto tem um bocado a ver também com o facto de um dos meus anteriores chefes, Gabriel Bernardino, ter ido para presidente primeiro do CIOPS e depois da IOPA, e portanto houve muitas pessoas que o acompanharam, e portanto nós temos muitos colaboradores portugueses na IOPA, a maior parte deles nossos colegas, e com quem nós interagimos muitas vezes no âmbito deste trabalho conjunto. Ainda bem. E considera que a legislação de direito do consumo é cumprida no nosso país a um nível satisfatório? Se sim, o que poderá ser feito para ser ainda mais cumprida? E se não, o que é necessário fazer para garantir o seu cumprimento? Bom, pessoalmente, eu estou genuinamente convencido que a legislação do direito de consumo é genericamente cumprida, em particular naquilo que são deveres que não carecem de interpretação, e isto muito, muito devido à fiscalização que é feita pelas autoridades com responsabilidade na regulação e na supervisão. Agora, é verdade que também há casos de deveres que muitas vezes têm alguma interpretação dos conceitos, não é? E aqui, neste caso, a fiscalização é mais difícil e muitas vezes aqui, no limite, é preciso uma decisão judicial para que sejam perfeitamente perceptíveis aquilo que são os objetivos e aquilo que devia ser a interpretação a dar da norma em causa, não é? Portanto, eu diria que, por regra, a legislação do consumo é cumprida. Nos casos em que é difícil interpretá-la, de facto, quando há conceitos indeterminados, é mais difícil assegurar essa interpretação tão consistente e esse cumprimento tão consistente como gostaríamos, mas sim, em regra, sim, é genericamente cumprida. É curioso essa questão dos conceitos indeterminados. Eu também tenho uma perspectiva que, especialmente em Portugal, há uma dificuldade muito grande de aplicação de direito do consumo que se baseia em conceitos indeterminados. Por isso eu gosto sempre daquelas normas que impõem um prazo específico, que determinam um dever muito, muito claro e não baseado em princípios gerais, que podem ser interessantes porque são mais ajustáveis ao caso concreto, mas que depois tornam difícil a sua aplicação pelas empresas, nomeadamente. Eu quando fiz o meu curso, nunca mais me esqueço, já foi há uns anos, eu tive uma cadeira, tanto sou licenciado em Economia, e tive uma cadeira de Direito Económico, e nunca mais me esqueço que a minha professora, na altura de Direito Económico, no ISE, o que dizia é que a lei é para ser lida pela pessoa normal, não é para ser uma coisa muito difícil, é para ler, ser lida pela pessoa normal, portanto tem que ser curta, tem que ser direta, tem que ser incisiva, tem que ser esclarecedora, e de facto eu vejo, aqui obviamente eu não sou jurista e não tenho responsabilidades na regulação, se calhar se tivesse tinha os mesmos tipos de problemas, não é? Mas aqui muitas vezes o problema é que a lei não é feita, ou não se tem cuidado da lei ser lida pelo consumidor e pela pessoa comum. Muitas vezes é difícil de interpretar para nós que estamos aqui nisto há um par de anos, e portanto admito que seja difícil também, em alguns casos concretos, ser lida por uma pessoa normal, que ao fim e ao cabo é o destinatário da lei, não é? É um tema muito importante que tem que ser feito. Outro tema poderá ser o de dois desafios
atuais muito significativos na área do direito do consumo, que são o mercado digital por um lado e a sustentabilidade por outro. De que forma é que a ASF se posiciona nestes domínios? Nós temos aqui, no âmbito destas matérias, nós temos aqui sempre um acompanhamento muito forte daquilo que tem vindo a acontecer ao nível nacional, e aqui também em grupos de trabalho em que também está envolvido também o Banco Portugal e a CMVM, ou mesmo no quadro das discussões dos fora internacionais. De facto, são matérias que estamos a acompanhar internamente e também em articulação com as outras autoridades. No âmbito da monitorização destes novos riscos, de facto, a ASF tem dado uma especial atenção à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade, com a adequação dos produtos às preferências dos consumidores em matéria de sustentabilidade, e aqui também os potenciais impactos negativos da digitalização e da inovação tecnológica para o consumidor de seguros e para o consumidor dos fundos de pensões. Nós temos aqui, no âmbito da educação financeira, da comunicação com o consumidor, algumas iniciativas em curso através das plataformas digitais e das redes sociais, de forma, de facto, a fomentar uma maior acessibilidade, uma maior compreensão, um maior alcance da informação disponibilizada ao consumidor. Já no que respeita ao mercado digital, nós tentamos, tanto quanto possível, acompanhar as vendas em ambiente digital, mas é sobretudo em ações de supervisão on-site, portanto, as ações de supervisão que nós fazemos nas instalações dos operadores, que nós aprofundamos o tema. E, portanto, para aí verificamos o nível de digitalização do operador, o nível de subscrição, o tratamento de sinistro, e aqui damos muitas vezes como exemplo as teleperitagens de automóveis ou a fisioterapia remota em acidentes de trabalho, com recurso a devices desenvolvidos muitas vezes em parceria com startups e com recurso a tecnologia de ponta. Aqui o que nós tentamos é ver, tanto quanto possível, de que forma é que a sustentabilidade, por um lado, é salvaguardada e é prestada informação, mais uma vez descodificada ao consumidor, que permita garantir que ele adquire produtos com uma configuração de sustentabilidade e preferência de sustentabilidade adequada àquilo que ele pretende, e no caso da digitalização também, que garanta uma efetiva qualidade, uma melhor qualidade do serviço, sem os inconvenientes também, e aqui no meio disto tudo temos sempre a dificuldade de lidar também com consumidores que uns têm alguma carência ao nível da literacia financeira, outros uma carência ao nível da literacia digital, e depois temos outros que são a confluência destes dois seu conjunto, e que são pessoas com dificuldades ao nível da literacia financeira e ao nível da literacia digital, e aqui também temos que ter estratégias que são desafios para poder chegar a essas pessoas sobre estes temas que não são fáceis, também de descodificar, e portanto conseguir chegar a essas pessoas e dar-lhes também um enquadramento relativamente àquilo que podem esperar ao nível da sustentabilidade, quais são os novos produtos que estão ao seu dispor, ou ao nível da digitalização, quais são os novos serviços, dando-lhe também as ferramentas que lhes permitam minimizar os potenciais efeitos adversos destas novas realidades. É um desafio. Sem dúvida. Também gostaríamos de saber como é que avalia, da experiência enquanto entidade reguladora, o consumidor médio português. Mas, os consumidores, costuma-se dizer que os seguros são uma área muito hermética, não é? São termos, e é verdade, eu conheço que há termos que são termos próprios da atividade seguradora, e, portanto, muitas vezes nós caímos nessa tentação, mas são termos próprios, consagrados, quer na legislação, quer na própria técnica. Mas eu acho que os consumidores de seguros e de fundos de pensões têm cada vez mais conhecimento da legislação aplicável e dos seus direitos, e isso, modéstia à parte, acho que também resulta um pouco do trabalho que tem sido feito pela ASF no âmbito da literacia financeira e da comunicação com o consumidor. Mas, por regra, nós costumamos avaliar o pior ou o melhor funcionamento do mercado em função das reclamações. Mas a verdade é que há casos em que o nível de conhecimento dos consumidores é baixo no que se refere à legislação e aos direitos relativamente a determinados aspectos, e isso leva a um número reduzido de reclamações. Por exemplo, eu tenho aqui, a título ilustrativo, em 2023 só foram apresentadas 156 reclamações relativas a fundos de pensões. 156, mas temos 600 mil participantes e beneficiários. Podemos deduzir que, por ter sido apresentadas 156 reclamações, está tudo bem, não há problema nenhum, ou pode dar-se o caso dos consumidores ainda não dominarem completamente o regime jurídico, que é relativamente recente, aplicável aos fundos de pensões, e, portanto, isso levar a maior complexidade, a um número de reclamações mais pequeno, porque as pessoas não percebem ainda bem exatamente quais são os direitos e quais são as obrigações que impendem sobre si. Portanto, não podemos sempre levar não podemos sempre fazer esta conclusão muito rápida, que é, não há reclamações, é porque está tudo bem.
Pode, efetivamente, isso acontecer, mas também pode ser porque as pessoas têm um nível de conhecimentos baixo. Mas ainda assim, eu acho que o consumidor de seguros e fundos de pensões tem que haver o maior conhecimento da legislação, sim, e nós estamos particularmente atentos a este aspecto também e temos, tanto quanto possível, desenvolvido iniciativas de destaque, em especial dos fundos de pensões, que é uma área que nós temos vindo a dedicar muita atenção nos últimos tempos, precisamente porque há um regime jurídico novo, provavelmente mais complexo, para seguros para produtos de longo prazo, portanto, que exige aqui um cuidado acrescido do supervisor, de forma a que o consumidor possa perceber melhor quais são os seus direitos e como é que está montado o sistema e quais são as obrigações da sociedade gestora de fundos de pensões, para que é que existe uma comissão de acompanhamento, o que é que o provedor do participante beneficiário dos fundos de pensões faz. Portanto, ao fim e ao cabo, dá-lhes mais ferramentas para, se necessário, perguntarem mais, questionarem mais e, no limite, reclamarem mais. Também pode suceder isso. Sim, claro, essa ideia é bastante interessante. Se as pessoas não souberem muito pouco, se calhar reclamam muito pouco, não têm conhecimentos sequer para conseguir reclamar. Portanto, é interessante essa ideia de que mais conhecimento às vezes pode levar a mais reclamações, não é? E em relação a consumidores particularmente vulneráveis, em relação aos mais vulneráveis, existe alguma preocupação específica da parte da ASF? Nós temos, obviamente, como todas as autoridades, como todas as entidades públicas, temos, obviamente, as instalações adaptadas a cidadãos com dificuldades de locomoção. Portanto, aí, nesse aspecto mais formal, obviamente, temos esse cuidado. Depois temos também, em consideração, quando recebemos uma resposta, uma questão, uma reclamação, na resposta temos sempre o cuidado de adaptar o tipo de linguagem e o tipo de discurso à outra parte, portanto, ao perfil do consumidor que nos está a dirigir-se, e isso é facilmente detectável a partir da análise da reclamação ou a partir da análise do texto e do texto que nos é colocado. E depois aqui, de facto, temos um cuidado adicional por parte dos operadores também, em especial ao nível dos meios de informação e de esclarecimentos que são devidos também a pessoas com esta dificuldade. E depois, aquilo que eu referi há pouco também, não é? Do ponto de vista da comunicação, também temos cuidado com os consumidores vulneráveis, sendo que são os mais vulneráveis aqueles que têm um nível desadequado de literacia financeira e que têm um nível de literacia digital também insuficiente. E, portanto, aqui nós temos sempre iniciativas específicas para vias mais tradicionais. E depois, há outras estratégias para chegar a outros consumidores vulneráveis, imigrantes, por exemplo, em que, para além da questão da língua, e nós tivemos há uns anos a questão da Ucrânia, não é? Quando recebemos muitos ucranianos, para além das questões da língua, da pessoa não se conseguir expressar na língua nacional, muitas vezes desconhecem a mesma forma como as entidades públicas do país se organizam, não é? Portanto, qual é a função que cada entidade pública tem, no sentido de saber exatamente onde resolver os seus assuntos e como é que conseguem ultrapassar. Portanto, isto é um dos desafios que nós temos pela frente. Claro que é sempre difícil, é sempre um tema de discussão no início dos grupos de trabalho em que nós estamos, o que é um consumidor vulnerável. O que é um consumidor vulnerável? Nós sabemos, ou temos uma intuição do que é um consumidor vulnerável, classificando, ou pondo rótulos, se é que se pode dizer assim, relativamente ao caso concreto A, B, C ou D. Mas como é que nós definimos um consumidor vulnerável em abstrato? É muito complicado, né? Portanto, é difícil depois também organizar uma política específica para os consumidores vulneráveis, se ao próprio nível da definição nem sempre esta está definida. Um exemplo também que eu dou, aproveito também para um bocadinho de publicidade relativamente a isto, uma das preocupações que nós temos também no consumidor vulnerável estão nas nossas recomendações. Ainda há bem pouco tempo, portanto há um mês mais ou menos, nós emitimos recomendações sobre os cuidados a ter na distribuição de produtos de seguros que visam o aforro e investimento sem garantia de capital. Ou seja, nós temos produtos típicos de seguro de vida que têm garantia de capital, ou que têm garantia de taxa, portanto, de rendibilidade, ou que têm garantia de taxa e de rendibilidade e de capital, mas há produtos que não têm garantia de taxa. E, portanto, aqui a nossa preocupação foi recomendar aos operadores, neste caso às empresas de seguros que produzem, portanto, que disponibilizam e constroem o produto, mas também aos mediadores que comercializam estes produtos, quando vão comercializar e disponibilizar um produto seguro que não tem garantia de capital, terem especial atenção a se a pessoa que vai adquirir esse, ou que está do outro lado a tentar adquirir algum produto financeiro, se essa venda é adequada a essa pessoa, se tiver num nível de conhecimento, num nível de idade, num nível de literacia,
num nível socioeconómico em que não seja aconselhado. E, portanto, isso é, para além daquilo que é a preocupação genérica, iniciativas concretas de recomendações que visam precisamente a população mais vulnerável. Muito bem. Então, para terminar, que conselhos é que daria um consumidor antes de se vincular por um contrato de seguro? Isto durante a nossa vida, e sabendo que eu trabalho na ASF, muitas vezes perguntam qual é o melhor seguro automóvel, qual é o melhor seguro para a casa, qual é o melhor seguro de vida. E o que eu digo sempre é que todos os seguros que nós temos são bons, porque todos os seguros que nós temos são produtos que são objeto de uma supervisão igualmente rigorosa, quer do produto em si, que é analisado, quer da entidade que o distribui, e, portanto, todos os produtos são bons, porque todos os produtos têm um selo de garantia que foram comercializados de acordo com as regras, ou pelo menos, supostamente, foram comercializados de acordo com as regras fixadas pela autoridade de supervisão e que a entidade que o promoveu também é supervisionada pela autoridade. Portanto, dentro desses não há uns melhores do que outros? Depende, olha, depende para que é que precisa do seguro, ou para que é que precisa do fundo de pensões. Aqui eu costumo pôr muito o enfoque, não é tanto do produto, é mais da pessoa. O que é que interessa mais? Há pessoas que estão, por exemplo, no seguro de vida, vamos continuar no seguro de vida, há pessoas que preferem, que têm um perfil mais arriscado, que são mais novos e que podem, por exemplo, aceitar a contratação de um seguro, por exemplo, sem garantia de capital, sabendo que têm tempo suficiente para esperar até à maturidade para saber que qualquer oscilação que haja ali no valor de capital é compensada na maturidade e, portanto, têm um perfil arriscado e têm tempo para esperar e não precisam de liquidez imediata e não precisam de garantia. Portanto, podem ser um bocadinho mais ousadas, se é que se pode dizer assim, na sua política de investimento. E há pessoas que, se calhar, precisam de garantia, precisam daquele dinheiro num prazo relativamente curto ou de médio prazo, que sabem que naquela altura não conseguem suportar um revés, por exemplo, na perda de capital e, portanto, são muito mais seguros. Portanto, eu diria que os seguros que existem, seguros, fundos de pensões, whatever, que existem, todos eles são bons. Aqui a questão é se servem as necessidades. Quando eu vou procurar um seguro, se ele serve as minhas necessidades específicas, quer ao nível financeiro, do meu investimento, eu tenho tempo a esperar, ou se preciso ter garantia para receber o capital daí a uns anos, a poucos anos, ou se tenho um seguro automóvel, se quero garantir também, para além da responsabilidade civil contra terceiros, que é um seguro, a parte obrigatória, se quer também fazer um seguro de danos próprios, ou se quer também colocar um seguro de ocupantes de viaturas, se o prémio que me dão para o conjunto das coberturas vale a pena, se há outro ali que faz... E, portanto, aquilo depende muito daquilo que eu, como consumidor, quer ter só, por exemplo, no seguro automóvel, só responsabilidade civil obrigatória, só quero preocupar-me com isso, que são um capital de uns milhões, mas já não quero saber de danos próprios, nem de ocupantes de viaturas, se calhar vou procurar e faço uma simulação e faço um preço mais baixo. Quer também garantir o automóvel, quer garantir os danos próprios, portanto, o próprio veículo, quer garantir as pessoas que viajam no meu carro, quer ter a cobertura de proteção jurídica, de quebra isolada de vidros, pronto, se eu quero ter isso tudo, se calhar convém ver um pacote integrado e não apenas a empresa que tinha um capital, um prémio mais baixo para o seguro obrigatório, não é? Portanto, aqui o que é preciso sempre é procurar esclarecimento junto dos profissionais, quer seja o balcão de uma empresa de seguros, seja no mediador, claro, junto da ASF, quer dizer, é uma mensagem rigorosa e isenta, porque nós temos o apoio ao consumidor, temos o portal do consumidor, há muita informação a ser divulgada noutras situações que não corresponde necessariamente à informação correta. Nós temos a garantia de ser isentos e de estar obviamente, a prestar a informação mais correta possível, porque nós não fazemos negócio, não ganhamos em vender este ou aquele produto e, portanto, o que é preciso é que as pessoas vejam para que é que precisam do seu seguro, com que objetivo e com que prazo, e que, se tiver dúvidas, procurem esclarecê-las junto das entidades corretas. E, claro, têm que ter alguma literacia para fazer as perguntas certas também, não é? Eu aqui lanço um convite, não resisto, não é? A quem nos ouve neste podcast, para visitar o portal do consumidor da ASF, que é um portal que existe já há 16 anos e que tem um conjunto muito alargado e diversificado de materiais, sempre preparados numa linguagem acessível e muito descodificada para os seguros e para o fundo de pensões. No ano passado lançámos uma versão melhorada do portal do consumidor, conteúdos mais bem arrumados e que salvaguardam também as necessidades mais atuais dos consumidores e não resiste também, isto também são das últimas produções que nós tivemos, o portal dos seguros de saúde e o Observatório dos Seguros de Saúde, que são
dos iniciativas que se enquadram naquele projeto de melhoria da regulação da supervisão dos seguros de saúde que eu referi no início, que é muito importante, tendo em consideração a importância destes seguros para a população geral. E mais um tema em que as pessoas têm que estar bem informadas, porque para fazer um seguro de saúde, celebrar um seguro de saúde, muitas vezes é preciso ter um foco bem sedimentado naquilo que nós precisamos, se somos nós, se é a nossa família, se queremos também coberturas só de risco, que são aquelas principais, ou se queremos outras coberturas. Mais um exemplo em que a procura de informação, nomeadamente no portal dos seguros de saúde, ou no nosso portal do consumidor, ou mesmo no observatório, é muito importante. É muito importante, de facto, o consumidor ter informação do seu lado, isenta e rigorosa antes de tomar uma decisão. Sem dúvida, um ótimo conselho, tomar uma decisão mais esclarecida. Com alguma publicidade à mistura. Não, mas pensar um pouco mais, acho que também o que está subjacente àquilo que referiu é não tomar também decisões, se calhar às vezes precipitadas, por exemplo, e tentar obter mais informação, ter também consciência dos conhecimentos que se tem, se calhar, para nos casos em que não se tem um conhecimento tão aprofundado, procurar ser aconselhado por pessoas confiáveis, como referiu também, e imparciais e independentes, idealmente. Não é? Muito bem. Terminamos com as 2 perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. Quem é que nos sugere que convidemos para um dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Eu não falei com ele, se calhar ele não vai gostar, mas eu falei ainda há pouco no Gabriel Bernardino. O Gabriel Bernardino, de facto, foi uma pessoa que foi minha aqui direta durante 6 anos. Ele foi estagiário do meu departamento, Gabriel. Além do meu amigo, foi meu chefe direto durante 6 anos. Foi presidente do Comitê Europeu de Supervisão de Seguros e Pensões Complementares como a CEIOP, que foi a entidade que deu origem depois, em 2011, à IOPA. Fez 2 mandatos, 10 anos como presidente da IOPA. Foi presidente da CMVM, infelizmente por pouco tempo, há pouco tempo. Ele tem muitas responsabilidades, ou bom e para o mal, naquilo que é hoje a supervisão a nível europeu dos seguros e fundos de pensões. Tem uma visão muito lúcida sobre os nossos temas. Eu sei que ele, desde a CMVM, que se dedicou mais ao negócio familiar que tem no Bom Barral, e, portanto, está um bocado afastado já destas elites, mas eu gostava de o ouvir, porque ele, de facto, é uma pessoa muito convicta das suas prioridades, com o pensamento muito bem arrumado, e de facto gostaria de o ouvir porque no fim do dia é o consumidor que nós tentamos, obviamente, proteger, e gostaria muito de ouvir as opiniões dele às vossas perguntas desafiantes. Não sei se ele vai gostar do convite, mas pronto, é merecido. E tem alguma sugestão cultural para os nossos ouvintes? Pode ser um livro, uma música, uma peça, um blog, um podcast? Eu gosto muito de Saramago, portanto, o livro, qualquer um de Saramago, nitidamente. Eu li tudo de Saramago, o que é ficção. Comecei, aliás, como todos nós quase começámos com o Memorial do Convento, que era de leitura obrigatória em determinado momento no liceu, ainda sou do tempo do liceu, ainda sou do tempo do curso complementar dos liceus antigos. E, portanto, comecei com o Memorial do Convento e depois li tudo o que é ficção. Ainda gosto de sempre ter para as férias um livro novo, que é ali, fica ali como forma de motivação para as férias. O livro está ali à espera que eu chegue às férias para poder desfrutá-lo. Tenho um livro de Saramago à espera. Infelizmente não vou ter muitos mais, ou não vou ter mais nenhum livro novo de Saramago nessa prateleira, mas eu sei que é muito, não é consensual. Há quem adora geralmente Saramago, ou se adora ou se detesta. Eu adoro e, portanto, sou suspeito, mas, de facto, Saramago, definitivamente, qualquer livro dele é um monumento. Agradecemos a sua sugestão. Muito obrigado, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Até ao próximo episódio. Muito obrigado.